De um lado, os 10 guerreiros de Dragon Ball Super que lutaram representando o Universo 7 no Torneio do Poder. Do outro lado, 10 dos 17 heróis classe S de One Punch Man. Se essas duas equipes fossem colocadas em um torneio, qual delas venceria? Fala pessoal, beleza? Trazendo aqui o vídeo mais esperado por alguns de vocês, onde eu vou finalmente responder a pergunta: se o time do Universo 7 que lutou no Torneio do Poder lutasse contra 10 heróis classe S, qual dessas duas equipes seria a vencedora? Então eu vou trazer tudo isso para vocês nesse vídeo aqui, assim que vocês mandarem o like e se inscreverem no canal, beleza? Valeu! Galera, antes de qualquer coisa, vamos explicar as regras do torneio. Esse torneio aqui não vai ser um Battle Royale como o Torneio do Poder. Na verdade, ele vai ter o formato do torneio do Bills e Champa. Ou seja, começa com um lutador de cada lado, o lutador que perder é eliminado, o lutador que vencer continua e enfrenta o próximo. Além disso, o dano que ele sofreu durante a luta permanece, ou seja, o cansaço e os ferimentos serão levados em conta nesse torneio. Além disso, que fique claro, eu não estou aqui cravando, não estou aqui batendo martelo. Por quê? Porque eu aqui estou na posição de alguém que está analisando luta. Eu não posso roteirizar nada. E por que eu estou dizendo isso? Porque a ordem em que os guerreiros forem aparecendo pode influenciar no resultado final. Então eu decidi aqui fazer uma ordem de nível de poder, tanto de um lado quanto para o outro, o que quer dizer que os primeiros que lutam são os mais fracos e os últimos a aparecerem são os mais fortes. É isso que eu estou dizendo. Vai ter personagem que vai deitar 2, 3, 4? Pode ser que tenha, ainda não sei. E é exatamente por definir em ordem de nível que eu estou me propondo a não roteirizar para nenhum dos lados. É claro que se eu tivesse na posição de defender uma das duas equipes, eu pensaria na ordem da minha equipe baseado na ordem em que a outra equipe fosse apresentando os seus personagens. Mas não, eu estou colocando em ordem de poder exatamente para roteirizar o mínimo possível. Dito isso, bora começar esse torneio com um confronto entre Metal Bat e Kuririn. Bom galera, sendo bem sincero com você, eu não consigo imaginar nenhum cenário em que o Kuririn vence o Metal Bat. A real é essa. Vamos ser sinceros e admitir que o Kuririn não seguiu a evolução no Dragon Ball Super. Já vi muita gente dizendo que o Kuririn ficou mais poderoso lá no Torneio do Poder, mas se esquecem de dizer que quando o Goku avisou para ele do Torneio do Poder, tinha apenas 2 dias para treinar. Ah, mas o Kuririn venceu o Gohan. O Kuririn derrubou o Gohan na água. Isso é vencer o Gohan? Pelo amor de Deus. Vamos ser sinceros, o Kuririn nem de longe está no nível de força, de velocidade dos guerreiros mais poderosos. No Dragon Ball Super ele foi ferido por uma bala. No renascimento de Freeza ele teve problemas com uns soldadinhos bananas lá do Freeza. Sendo que esses soldadinhos apanhavam pro Jaco. E o próprio mangá do Jaco já deixou claro que ele não teria chance nenhuma de vencer um Saiyajin adulto, como por exemplo o Bardock e o Raditz. Ele só poderia vencer Saiyajins bebês, crianças. Se o Kuririn sozinho não teve chance contra uns soldados bananas lá do Freeza, se ele foi ferido por uma bala, se o desempenho dele no Torneio do Poder foi ruim e se ele nunca evoluiu muito além disso, o que ele poderia fazer se o Metal Bat, estourado do jeito que ele é, voasse pra cima dele dizendo que vai quebrar o cucuruto dele com aquele bastão dele? Aquele bastão do Metal Bat, ele bate no chão e derruba um prédio. Ele conseguia se nivelar em velocidade com o Garou. E olha que o Garou, mesmo na forma humana, era um cara extremamente rápido. Quem leu o mangá sabe do que eu tô falando, porque ele conseguia fugir dos tentáculos do Rei Orochi, que eram extremamente velozes sim. Pra você ter ideia, lembra daquele baratão que o Genos estava tendo problema por causa da velocidade? Aquele baratão dizia que não importa o quanto o Genos fosse rápido, nunca ia acertar ele. Mas adivinha quem acertou aquele baratão com a velocidade dos tentáculos? Exatamente, Rei Orochi. O Garou se desviou de todos aqueles golpes e o Metal Bat se nivelou em velocidade com ele, com o Garou humano. Por mais que o Kuririn tenha algumas técnicas para poder lidar com esse temperamento estourado do Metal Bat, ele até poderia acertar uns golpes nele, talvez um Qianzan pudesse até matar o Metal Bat se acertasse de jeito. Agora, se isso não acontecesse, se a luta começasse com os dois pegando leve e fosse evoluindo, aí que o Kuririn não teria chance mesmo, porque o Metal Bat fica mais forte à medida em que ele fica mais determinado. Quanto mais ele apanha, mais forte ele fica.
Então sim, Metal Bat venceria o Kuririn na maioria dos cenários. Mas é claro, né, para o Metal Bat atingir esse nível, ele teria que tomar alguns golpes e isso faria ele passar para a próxima fase, mas ferido. Próximo lutador de Dragon Ball, Ten Shinhan. Eu já não acredito que o Metal Bat teria a mesma chance com o Ten Shinhan. Mesmo que o Ten Shinhan esteja só um pouco acima do Kuririn em nível físico e em nível de poder, a gente percebe até mesmo no Fukatsu no F que o Ten Shinhan é muito mais talentoso do que o Kuririn. Ele luta muito melhor do que o Kuririn. Ele usa muito mais a cabeça do que o próprio Kuririn. O Ten Shinhan ele é muito precavido, ele é muito estratégico. No próprio Torneio do Poder ele agiu com muita estratégia. E uma vez que ele assistiu a luta do Kuririn contra o Metal Bat, ele teria visto qual é a estratégia do Metal Bat, que é o famoso vai pra cima dele e bate de qualquer jeito. E isso faria com que o Ten Shinhan mantivesse a distância. Aí, é claro, um Taioken ou mesmo as técnicas de clones do Ten Shinhan seria o counter ideal contra o Metal Bat, porque há de se convir, o Metal Bat ele só pode lutar corpo a corpo e só pode lidar com um inimigo de cada vez. Já o Ten Shinhan, exatamente por ser mais precavido, o que ele poderia fazer em relação a isso? Voar para manter distância e atirar de longe, etc. Como o Metal Bat estaria parcialmente machucado da luta anterior, eu não vejo realmente como o Metal Bat pudesse causar nenhum dano grave no Ten Shinhan. Só se o Ten Shinhan realmente fosse tentar jogar o jogo do Metal Bat, que é ir pro corpo a corpo com ele, mas aí seria estupidez. Eu não acredito que o Ten Shinhan seja estúpido de fazer isso. Então sim, Ten Shinhan venceria Metal Bat. 1 a 1. Próximo lutador dos heróis classe S, Drive Knight. Por um lado, a gente tem o Ten Shinhan praticamente inteiro, que não teria muitos problemas para lutar contra o Metal Bat, e que venceu exatamente por ser um cara estratégico, observador e com técnicas diversificadas, que vão muito além de golpes físicos, ataques de energia ou coisas do tipo. Por outro lado, temos o Drive Knight, que é um dos heróis classe S mais versáteis de todos. O corpo dele pode assumir várias formas, algumas para aumentar a velocidade, algumas para aumentar a agilidade. Ele tem um poder de fogo considerável e ele tem também uma força bruta que é muito maior do que a força do Ten Shinhan. Até sabre de luz ele tem. Como o Ten Shinhan nunca enfrentou ninguém tão estratégico como o Drive Knight, e o Drive Knight tem várias maneiras diferentes de infligir dano ao Ten Shinhan, eu fortemente acredito que o Ten Shinhan não teria muitas chances contra o Drive Knight. Então sim, acredito que o Drive Knight, por causa da versatilidade dele, iria passar por cima da versatilidade do Ten Shinhan sem maiores problemas. Próximo lutador de Dragon Ball, representando o universo 7, Mestre Kami. Mestre Kami é um caso à parte, porque fisicamente ele é mais fraco do que o Kuririn ou o Ten Shinhan. Porém, estrategicamente, né, ele é o mais experiente da equipe. Isso é fato. Vamos lá. É verdade que o Mestre Kami pode concentrar todo o poder dele num Super Kamehameha, que é capaz de destruir a luta, e com esse ataque derrotar o Drive Knight. Isso sim pode acontecer. Mas há de se convir, isso é uma técnica kamikaze. Se ele fizer isso, ele vai gastar tanta energia que tecnicamente vai ser um empate. Não importa quem entre depois do Drive Knight, ele vai perder de qualquer jeito. E o mesmo vale para o Mafuba. E para o Mafuba, na verdade, é ainda pior. Por quê? Porque o Mafuba se pegou, ganhou. Se não pegou, perdeu. Não tem meio termo. E a verdade é que, estatisticamente falando, o Mestre Kami mais errou os Mafubas do que acertou. A real é essa. Foram, se eu não me engano, 3 Mafubas que errou e 1 Mafuba que acertou. Se pegar toda a história desde o Dragon Ball Clássico até o Torneio do Poder. Então, no fim das contas, eu acho que a diferença física, como por exemplo força, velocidade, as próprias maneiras diferentes do Drive Knight infligir dano do Mestre Kami, como utilizar os sabres de luz dele, os mísseis dele, as diferentes formas que ele pode mudar o corpo dele. Tipo, o Mestre Kami é versátil, mas o Drive Knight é mais versátil. Os dois têm versatilidade, mas o Drive Knight tem a vantagem física. Portanto, sim, Drive Knight venceria o Mestre Kami. Tá apertando, hein? Drive Knight ganhou 2 seguidas. Então, o próximo lutador do universo 7... Android 18. Há de se convir que contra Android 18 a versatilidade do Drive Knight não funcionaria muito, porque
toda a versatilidade que o Drive Knight tem vem da mudança corporal dele. Ou seja, se ele quiser ganhar velocidade em terra, ele tem que virar uma moto. Se ele quiser ganhar velocidade no ar, ele vai ter que virar um jato. A Android 18 tem tudo isso sem precisar modificar o corpo. Quando o Drive Knight, por exemplo, se transforma em um jato, ele perde as mãos e as pernas dele. Ele fica com armas, ok, mas ele sacrifica certas coisas para ganhar a capacidade de voar e de lançar mísseis. Entendem? Fora a diferença física, a Android 18 está no nível de um Super Saiyajin nível 1. Então sim, ela teria bastante vantagem contra o Drive Knight, até por conta da energia ilimitada que ela tem. E o próprio Drive Knight, como ele estaria na terceira luta dele, ele estaria parcialmente descarregado. E a gente já viu no mangá de One Punch Man que bastou ele lutar contra um monstro de ameaça nível dragão, que ele venceu, ok, sem maiores dificuldades, mas ele não conseguiu dar continuidade a essa luta contra o inimigo seguinte. Por quê? Porque ele estava descarregado. Tanto que, para lutar contra Psychos, ele teve que se recarregar com um cabo de força que estava dando sopa ali. Então sim, Android 18 venceria o Drive Knight nesse caso. Com a derrota de Drive Knight, quem agora representa o Universo 7 é Genos. Genos contra Android 18. Sendo bem sincero, eu acredito que a luta entre os dois seria basicamente assim, num primeiro instante, um equilíbrio. Só que eu realmente tenho uma forte intuição de que a Android 18 tem muito mais resistência física do que o Genos. A Android 18 já tem uma vantagem a longa distância por causa da energia ilimitada que ela tem. O Genos já deixou claro que não, ele não tem energia ilimitada. Ele tem uma certa versatilidade no corpo dele, já que ele pode atirar os braços dele, ele pode separar a parte de baixo da parte de cima do corpo dele, mas não é nada, digamos assim, que faça muita diferença no combate contra o Android 18. E a Android 18, ela gosta muito de ir para as vias de fato, ou seja, o estilo de luta dela é corpo a corpo, ou seja, ela já tem a vantagem a longa distância por causa da energia limitada. E ela tem um estilo de luta mais focado no corpo a corpo mesmo, e eu não estou sendo metafórico, ela realmente prefere o estilo de luta corpo a corpo, no combate físico, na base dos socos e chutes. Até mesmo quando ela enfrentou a Ribrianne gigante, ela optou pelo combate corpo a corpo. E como o próprio Genos já mostrou que, até lutando contra uns minions lá dos executivos, o corpo dele aos poucos vai ficando em pedaços, essa diferença de resistência, de estilo de luta e a vantagem por ter energia ilimitada daria sim vitória para Android 18, embora eu não ache que seja uma vitória facílima, ou seja, os golpes do Genos, os repulsores dele poderiam sim causar dano a Android 18. Agora é que eu quero ver Android 18 versus Puri Puri Prisoner.